Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E sempre que a gente ouve a palavra de Deus, há a bênção de Deus. A bênção de Deus chega até nós, porque a nossa alma bebe, vive da palavra que vem da boca de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você fortalece a sua alma. Você fala forte para resistir os dias maus e prevalecer e vencer pela fé nas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe todos vocês e eu espero que vocês tenham uma excelente recepção aí, onde quer que você esteja. Nós temos falado muito sobre o reino de Deus. Jesus pregou demais o reino de Deus, demais não, o suficiente. Ele pregou o reino de Deus. Ele disse, é chegado até vós o reino de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. E eu digo aqui para vocês, é chegado até vós o reino de Deus, é chegado até vocês o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele chega dentro da gente. Ele adentra o nosso ser, a nossa mente. E quando nós aceitamos, nos submetemos, nos sujeitamos à voz, à palavra do reino de Deus, os mandamentos, as leis, a disciplina do reino de Deus, a ordem do reino de Deus, quando nós absorvemos isso, eu vou praticar, eu vou vencer a minha carne, eu vou fazer o que o Espírito está falando, o Espírito de Deus, claro. Então, o reino de Deus se faz presente, ele se instala dentro de você, porque a palavra de Deus é Espírito e verdade. Jesus disse isso. Minhas palavras são espírito e verdade. Então, quando o espírito chega, onde houver morte, ele dá vida. Quando a verdade chega, a mentira sai fora. E a pessoa, então, fica livre. Ela, então, entra no reino de Deus. Lembra que Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, porque certamente é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, saiu o reino de Satanás, dos demônios, e entrou o reino de Deus. Agora, cabe a cada um de nós aceitar esse reino, o reino de Deus, ou não. Cabe a cada um de nós obedecermos às palavras, às orientações do reino de Deus, do governo do reino de Deus, ou não. Se nós aceitamos, então o reino de Deus se instala ali. Isso é obra do Espírito Santo, claro. Mas o que eu queria que você soubesse é que em cada página da Bíblia, Deus mostra o reino de Deus e mostra o reino de Satanás. Porque o reino de Deus é o reino do bem. E o reino de Satanás é o reino do mal. Então, as pessoas vivem sujeitas ao reino do bem ou sujeitas ao reino do mal. Cada um tem que decidir por si próprio. Agora, veja que isso é tão grande, tão glorioso, tão profundo. Você não tem ideia da grandeza disso. Olha só, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu estas palavras
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ele está dizendo isso a quem? Ele está dirigindo estas palavras à igreja, àqueles que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ele estava falando com os cristãos, não com os incrédulos. Ele estava se referindo àqueles que tinham Jesus como Senhor e Salvador. Então ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: claro, ninguém pode ressuscitar sem antes ter morrido, não é verdade? Só ressuscitam os que estão mortos. Para que haja ressurreição, é preciso que a pessoa esteja morta. Então, quando ele fala assim para os cristãos de Colossos, ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então aquelas pessoas estavam mortas. Portanto, elas estavam pertencentes ao reino das trevas, ao reino do diabo. Quando elas ressuscitaram, como que elas ressuscitaram em Cristo? Elas aceitaram o reino de Deus. Elas se submeteram ao reino de Deus. Elas sacrificaram o reino do mundo. Elas sacrificaram suas vontades, suas cobiças, seus desejos, suas vaidades, seus pecados. Elas simplesmente rejeitaram o reino do mal, o reino do diabo. Elas rejeitaram a mentira, o fingimento, a hipocrisia. Então, quando elas tomaram essa decisão, por causa de terem ouvido a palavra de Deus, então elas ressuscitaram no reino de Deus. Elas entraram no reino de Deus. Quer dizer, enquanto a pessoa não estiver no reino de Deus, ela está no reino de Satanás. Ou seja, enquanto a pessoa não estiver sujeita ao governo do reino de Deus, ela estará sujeita ao governo de Satanás. Seja seu coração, seja suas inclinações para o mal, tudo isso é condução do espírito do diabo, que leva as pessoas a morrerem em seus delitos e pecados. Elas já estão mortas. Para Deus, quem vive no reino do diabo está morto. É isso mesmo. Quem vive no reino do diabo está morto. Para Deus. Mas quem vive, quem ressuscitou com o Senhor Jesus, saiu do reino do diabo e entrou no reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa vive no reino de Deus, ela tem outra cabeça, ela tem um novo coração, ela tem um novo pensamento. O pensamento dela é o pensamento de Deus. Por quê? Porque o governo de Deus está na sua vida, na sua cabeça. Não é o que o apóstolo Paulo também diz, que nós temos a mente de Cristo? Nós, ele se refere àqueles que estão vivendo no reino de Deus. Agora, vamos colocar isso de forma mais prática, mais objetiva. O reino, quando uma pessoa, por exemplo, você está me assistindo agora, e você pensa assim: poxa,
Estou no reino de Deus ou ainda estou no reino de Satanás? Avalie bem, pese a sua vida. Preste atenção. Por acaso você tem algum sentimento mal contra alguém? Por acaso você foi ferido, destruíram o seu casamento, destruíram a sua vida, e você reservou ou tem reservado lá no seu coração uma área só de mágoas, ressentimentos contra aquelas pessoas? Por acaso você carrega dentro de si o sentimento de vingança? Isso é o reino do diabo. Quem não perdoa está sob o jugo do inferno. Isto é, está no reino do diabo. Ainda está morto nos seus delitos e pecados. Não ressuscitou com Jesus. Continua vivendo no reino do diabo. Ah, mas eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Cargo nenhum garante a nossa vida no reino de Deus. O que vai garantir a nossa vida no reino de Deus é a nossa ressurreição. Quando nós ressuscitamos, quer dizer, morremos para o reino do mundo e ressuscitamos com o Senhor Jesus, nós temos uma nova vida, um novo pensamento, um novo coração. Nós fomos perdoados, então também perdoamos. É verdade, minha amiga e meu amigo. Talvez você não goste desse discurso, porque isso põe às claras o pecado que você tem carregado. E que, se você não resolver esse problema, nada vai resolver na sua vida, nada. Por isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem a vida travada, amarrada, presa. Elas vão na igreja, são religiosas, são caridosas e até bondosas, de certa forma, por algum momento. Mas elas carregam ainda dentro de si aquele sentimento satânico que é: eu não perdoo. Eu não perdoo. Esse é o sentimento do diabo, que quer dizer, ela está vivendo sob o reino de Satanás. Ela está viva para o reino do mal. Ela está viva para o reino do diabo. Obviamente, se está viva para o reino do mal, ela está morta para o reino de Deus. Mas ela pertence a uma denominação. Ela pertence a uma igreja. Ela faz caridade. Não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino do diabo. Se você estiver no reino de Deus, você perdoa. Você perdoa porque você tem a luz divina que ilumina o seu entendimento, que abre o seu entendimento, que diz: olha, eu recebi um perdão tão grande, um perdão imperdoável, eu ressuscitei com Jesus, puxa vida, eu não vou perdoar as pessoas que me fizeram mal. Então, a pessoa que está no reino de Deus é capaz de perdoar, porque o reino de Deus é o reino do perdão, é o reino dos ressuscitados, dos que estão vivos para Deus, dos que podem dizer: Pai nosso que estás nos céus. Mas o reino do mal, o reino do diabo, a pessoa pode até falar Pai nosso, mas a oração bate no teto e cai no chão, não vale nada. Por quê? Porque ela não é filha, não ressuscitou, ela não foi gerada do Espírito Santo, ela continua sendo carne. Não é o que Jesus falou? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. A minha mãe me gerou, meu pai e minha mãe me geraram. Eu era nascido da carne.
da vontade dos homens, das pessoas. Mas eu morri para o mundo do diabo, do mundo do mal, para o reino do mal, o reino do mundo. E quando entreguei a minha vida para Jesus, quando eu adentrei no reino de Deus, eu adentrei no reino de Deus, eu entrei no reino de Deus porque o Espírito Santo me ressuscitou, porque eu criei no Filho dele, eu criei no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo me gerou, eu diria, me pariu. Então eu sou filho, eu não sou bastardo. Eu não sou estranho. Eu estou no reino de Deus. Por quê? Porque há 61 anos atrás, eu decidi, por livre e espontânea vontade, entregar a minha vida para Jesus. E ele me aceitou, ele me perdoou. Como que eu não vou perdoar aqueles que me têm ofendido? Como? Eu perdoo. Inclusive, oro por eles, por todos os que me fizeram mal. Por quê? Porque é uma questão de justiça. Se eu fui perdoado, como é que eu não vou perdoar? Jesus fala de uma parábola, do rei foi ajustar contas com os seus servos. Você já deve ter lido isso na Bíblia. E o rei chamou um que lhe devia muito. A dívida que aquele súdito tinha para com o rei era impagável. Representava centenas de anos de trabalho. Ele só vivia até 120 anos, como é que ele poderia pagar? Impagável a dívida. Mas aquele homem se inclinou e pediu perdão. E o Senhor, o rei, perdoou a sua dívida. Então, quando aquele cidadão saiu da presença do rei, ele encontrou um outro cidadão que lhe devia apenas 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, quer dizer, 3 meses de trabalho. E então ele pegou aquele sujeito pelo colarinho e disse: paga-me o que me deves. Aí aquele homem, coitado, pobre coitado, disse: oh, por favor, eu não tenho com que pagar, me ajude, espere mais um pouco e tal, eu vou te pagar e tal. Mas aquele servo do rei, súdito do rei, que havia sido perdoado pelo rei de uma dívida impagável, disse: não, você tem que me pagar. E mandou que colocasse o filho, ele, a mulher, a família toda na prisão, até que a dívida fosse paga. Quer dizer, Deus não se agrada disso, claro, Deus é justo. Quando o rei soube que aquele súdito havia feito com um seu companheiro, não lhe havia perdoado, então o rei o chamou e disse: eu não perdoei uma dívida tão grande sua que você não podia pagar. Por que você não perdoou também a dívida pequena que o outro tinha com você? Então o rei mandou que ele fosse colocado na prisão. Quer dizer, quem vive no reino de Deus perdoa, porque foi perdoado de uma dívida impagável. Agora, quem está no reino do mal, o reino do diabo, não perdoa de jeito nenhum. Por quê? Porque é a natureza carnal, a natureza, digamos assim, maligna, que não deixa. Por quê? Porque a pessoa tem consciência da injustiça que está cometendo, mas o faz
por livre e espontânea vontade, e quer vingança, e quer que a outra pessoa morra, a notícia corra, e ela seja a primeira a saber. Então, esse é o espírito do reino do mundo. Ah, é? Você me fez? Você vai ver. E faz trabalho de bruxaria, feitiçaria para destruir a outra, etc, etc, etc. Mas quem está no reino de Deus, quem ressuscitou, essa palavra é muito forte, né? É linda, é maravilhosa, é gloriosa para quem a vive. Paulo, então, fala para aqueles cristãos lá da igreja de Colossos: se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, que é o reino do mal. Por quê? Porque vós, diz ele, já estáis mortos. E é fato, eu já estou morto. Então, quando alguém faz bruxaria para mim, não pega, porque eu já estou morto. Eu estou morto para o reino desse mundo, o rei do mal, da vingança, do ódio, da falta de perdão. Eu já morri. Então, macumba não pega em mim. Pode fazer o que você quiser. Não vai pegar. Tantos já tentaram e não conseguiram. Por quê? Porque eu já morri. Eu estou em outro reino, eu estou no reino de Deus. É isso aí, minha amiga, meu amigo. E isso também acontece com você que está no reino de Deus. Se você está no reino de Deus, você já morreu para o reino do mundo. Essa é uma realidade. Quem está no reino de Deus está vivo para Deus, mas está morto para o mundo, para o diabo. O diabo não pode tocar naqueles que já estão mortos para o mundo. Ele toca naqueles que estão vivos para ele, que estão no reino dele, sujeitos ao reino dele. Então, se uma pessoa não perdoa, é claro que ela está mostrando para todo mundo, sobretudo para si mesmo, para Deus e para o diabo, que ela está viva no reino do mal e que ela não perdoa porque o seu governo, o seu rei, o seu governador, o seu presidente, o seu rei é o diabo. Então ela não perdoa. Ela está inserida no reino de Satanás. Então ela não quer perdoar. Ora, se ela não quer perdoar, se ela, por livre e espontânea vontade, diz: não, eu não perdoo, como é que Deus vai perdoar uma pessoa que não quer perdoar outro, o terceiro? Não tem como. Agora, quem está em Jesus, quem está no reino de Deus, ressuscitou, morreu para o reino do mal, o reino do mundo, e vive para o reino de Deus, o reino do bem, o reino do perdão. O reino de Deus é o reino do perdão. O reino de Deus é o reino dos que ressuscitaram em Cristo Jesus. É o reino de pessoas que estão mortas para o mundo, mas vivas para Deus. Então, se você fizer uma avaliação de si mesmo, você vai verificar se você está no reino de Deus ou no reino do mundo. Porque a diferença é brutal, está estampada na cara. Quem vive no reino de Deus está morto para o reino do mundo. Não tem sonhos para com o mundo. Não aspira nada do mundo. Porque morreu para o mundo. Mas quem está vivo para o reino do mundo
aspira às coisas do mundo, pensa nas coisas do mundo, curte as coisas do mundo, mas está morta para Deus. Então, ou você está viva para Deus e morta para o diabo, ou você está morta ou morto para o diabo e vivo para Deus. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Você entendeu? Isso é fundamental. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. O povo que vivia nas regiões inferiores, nas regiões das trevas, viu grande luz. E quando viu, ouviu a luz dizer: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você tem que ser uma pessoa arrependida de seus pecados. Você é arrependida, quer dizer, você vira as costas para o reino do pecado e se encaminha para o reino da santidade, da verdade, o reino de Deus. Então, quando a pessoa faz uma avaliação da sua própria vida, ela finalmente descobre em que reino ela está, no reino do mal ou no reino do bem, no reino da morte ou no reino da eternidade, a vida eterna. Se ela está morta para Deus e viva para o diabo, ou está morta para o diabo e viva para Deus. Se ela ressuscitou com Jesus, ela vai saber, você vai saber, você fica sabendo. Eu creio que você entendeu, eu creio que você agora pode avaliar a sua própria alma, a sua própria vida. Meu amigo, minha amiga, não se trata de religião. A fé que nos faz justos diante de Deus é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E Ele dá para aquelas pessoas que reconhecem, que são sinceras, que apesar de estarem nos seus pecados, nos seus delitos, estarem mortas nos seus delitos e pecados, essas pessoas reconhecem: não, eu tenho que mudar, eu não posso continuar sendo assim. Eu estou cansado de ser eu cansei de ser eu, cansei de viver nesse reino do inferno. Então, quando a pessoa é honesta consigo mesma e ela pede perdão a Deus: oh meu Deus, tem misericórdia, compaixão de mim, ela recebe perdão e Deus a ressuscita. O Espírito Santo a faz nascer de novo. E aí ela passa a viver no reino de Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos continuar falando desse assunto, mas é bom que você leia a Bíblia e procure entendê-la. Esse texto aqui de Colossenses, capítulo 3, é magnífico, porque mostra o reino de Deus e o reino do diabo. E você pode estar bem consciente do que está acontecendo dentro de você. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Lembra que Jesus falou: eu sou de cima e vós daqui de baixo. Jesus falou isso para quem? Os religiosos. Para os religiosos. Eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Então, quem está no reino de Deus é lá de cima. Quem está no reino desse mundo está aqui embaixo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.